Nem toda herança é feita de ouro ou de glória. Algumas nascem da dor, do silêncio e do sangue. Eu sou Bianca Ferreira, curadora de histórias aqui no canal Locra. E hoje, convido você a entrar em um mundo onde segredos dormem sob a pele e o passado cobra seu preço. Prepare-se. Você está prestes a ouvir Herança de Sombras. Porque a verdade, ela corrói, ela condena e, às vezes, ela mata. Capítulo de hoje, Laços. Chalé do clube do quarto vazio. Fim de tarde de inverno. A neve cobria os parapeitos como um lençol silencioso e da chaminé escapava uma fumaça tênue, como o último suspiro de calor em um mundo adormecido pelo frio. Dentro do chalé, o estalido ritmado da lenha queimando preenchia a sala com um brilho âmbar, e fagulhas dançavam na lareira como pequenos espíritos encantados, desenhando runas efêmeras no ar. O ambiente era aquecido não apenas pelo fogo, mas pela estranha familiaridade que existia entre os 4 ocupantes daquele refúgio escondido nas montanhas de Babylon. Elian estava afundado até o pescoço em uma poltrona de couro, as pernas dobradas sob si, o senho franzido sobre um pergaminho amarelado. Sua pena encantada tremia em sua mão, tentando acompanhar o turbilhão de ideias que fervilhava em sua mente. Era o último trabalho do semestre, e também a última chance de garantir sua passagem para o 2º ano. No sofá maior, Calista estava deitada de lado, meio coberta por um cobertor xadrez, o rosto escondido atrás de um tomo antigo de teoria da magia espectral. Seus olhos se moviam rápido, impiedosos, e vez ou outra escapava-lhe um comentário murmurado, ridículo, suposição preguiçosa, ou essa teoria foi destruída em 1683 por Helena Thorne, idiotas. Na cozinha aberta, Safira mexia uma panela que soltava um vapor doce e amadeirado, um perfume de infância misturado com magia ancestral. Seus cabelos ruivos cintilavam à luz dourada das lanternas flutuantes, e atrás dela, um avental encantado dobrava guardanapos com movimentos graciosos, quase humanos. De tempos em tempos, ela parava e fitava o lago congelado pela janela, onde o nevoeiro começava a se deitar sobre o gelo como um véu de luto. No mezanino, Jonas se esticava no chão de madeira, rodeado de giz encantado e pergaminhos abertos. Rabiscava com fúria uma cena onde um dragão fazia malabarismos com elfos enfeitiçados, rindo para si mesmo como quem conversava com a própria arte. De repente, ele se pendurou de cabeça para baixo sobre a grade, os cabelos desgrenhados balançando. "Adivinhem só!" gritou. "Falta pouco pro Natal e eu já tô fugindo dos convites de família. Alguém aí quer trocar de lugar com um jantar repleto de lobisomens bêbados e primas que tentam te hipnotizar com olhos de serpente?" Safira riu, tirando a panela do fogo. "Isso é tão específico que só pode ser verdade. Natal lá em casa parece um duelo de rosnados. Meu tio Gustavo uma vez virou a mesa achando que a rabanada era carne de gamo. Eu juro." Ele suspirou com o peso da tragédia. "Então vou ficar aqui. A escola vazia é um paraíso. Posso andar sem camisa pelos corredores." "Por favor, não faça isso", murmurou Calista, sem desviar os olhos da página. Elian soltou um riso abafado, após assinar o pergaminho com um gesto final, disse: "Pode passar o Natal lá em casa, se quiser. Isolde vai preparar um banquete, meu avô provavelmente vai se trancar na biblioteca com os livros antigos, e a mansão tem mais quartos do que moradores. Pode gritar à vontade. Ninguém vai ouvir." Jonas desceu correndo o mezanino, os olhos brilhando como os de uma criança. "Sério? Isso é tipo o melhor presente de Natal da história. Aceito. Com gratidão. E sem camisa." "De novo, não", disse Calista, virando uma página. "E você, Calista? Vai ficar por aqui também?" Ela fechou o livro com um estalo suave, como se encerrasse um capítulo dentro dela mesma. "Vou voltar para casa. Meus pais são obcecados pela ideia de tradição natalina humana. Chester, luzes artificiais, discursos sobre política e uma árvore de plástico com cheiro de guardado. É um caos, mas é o meu caos. Soa divertido", disse Elian, sorrindo de leve. Safira trouxe 4 tigelas fumegantes até a mesa, uma mistura espessa de chocolate quente com frutas encantadas do mundo oculto. O aroma envolveu a sala como uma carícia quente. "Lá na minha vila, no mundo oculto, o Natal é celebrado com fogueiras flutuantes, árvores que cantam e biscoitos conscientes. Eles gritam quando você morde. É preciso tapar os ouvidos. Isso é maravilhoso. E horrível", disse Jonas, fascinado. "Posso ir com você?" "Não", respondeu ela, sorrindo sem sequer hesitar.
Elian soprou a borda da tigela, os olhos vagando pela névoa que se deitava sobre o lago do lado de fora. Queria poder visitar o mundo oculto algum dia. Ver de perto como tudo funciona. Você vai, respondeu Calista. Arcantores vivem entre os dois mundos. Jonas ia fazer uma piada, mas parou, franzindo o rosto como quem percebe uma peça fora do lugar. Espera, você disse. Arcantores. Elian quer virar um arcantor fodão. Ele deu pulinhos como um elfo elétrico. Cara, meu melhor amigo quer meter bala em monstros sombrios com estilo. Eu apoio. Calista ergueu uma sobrancelha. Ah, sim. Esqueci de contar. Consegui pular direto para o 4º ano. O silêncio caiu como uma magia de paralisia. Jonas deixou a colher cair na tigela com um plop. Você o quê? Passei direto. 2º e 3º anos. A banca revisou minha prova de teoria avançada de fórmulas rúnicas. Me promoveram. Achei que vocês soubessem. Você podia ter dito isso antes. Berrou Jonas, completamente escandalizado. Calista deu de ombros com serenidade. Vocês estavam ocupados demais discutindo lobisomens bêbados e biscoitos com consciência. Jonas jogou os braços para o alto, rindo com incredulidade. 4º ano. Inacreditável. Enquanto a gente estuda a reprodução dos gnomos saltadores, você está escrevendo teses sobre mutações em zonas de manacondensação. É o título da minha tese, aliás. Disse ela, com um sorriso torto. Elian riu e ergueu a tigela em sua direção. Parabéns, Calista. Você merece. Mesmo. Ela o olhou. E naquele breve instante, havia algo a mais no olhar dela. Como se, por um segundo, a muralha que sempre a cercava se abrisse. Obrigada. Respondeu ela, suavemente. As 4 tigelas se tocaram no centro da mesa com um leve tilintar, abafado pelo calor do chalé e pelos flocos de neve que continuavam a cair, lá fora, em silêncio. Isso é trapaça acadêmica. Magia ilegal. Eu vou denunciar a diretoria. Jonas protestava, enquanto se protegia atrás de uma almofada encantada, que agora tentava voar para longe dele. Você está com inveja, seu pulguento emocional. Calista gritou, acertando com um volume nada leve de fundamentos de alquimia aplicada ao cotidiano. Estou sim. É um absurdo você já estar no 4º ano enquanto eu mal sobrevivi ao 1º. Isso desbalanceia o grupo. Vamos parecer um trio e meio. Talvez se você gastasse mais tempo estudando e menos dramatizando seus surtos familiares com lobisomens bêbados. Enquanto os dois discutiam, Safira tocava no fundo da sala uma flauta feita de vidro. A música era leve, saltitante, e contrastava deliciosamente com a gritaria de Calista e os lamentos exagerados de Jonas, criando uma cena de caos harmonioso. Elian, rindo baixinho, se levantou da poltrona com o pergaminho finalmente concluído nas mãos. Olhou ao redor com carinho e uma pontada de solidão que não sabia explicar. Eu vou. Começou. Vai fugir porque tem medo da Calista ou porque quer mesmo ir para casa? Gritou Jonas entre uma almofada e outra. Ambos. Respondeu Elian, sorrindo. Nos vemos amanhã. Calista apenas ergueu a mão com o livro em punho, ameaçadora, enquanto Safira acenava docemente sem parar de tocar. A mansão respirava silêncio. Um silêncio antigo, denso, cheio de lembranças que se agarravam aos cantos escuros dos corredores como sombras que se recusavam a partir. Havia um tipo de melancolia nos vitrais empoeirados, nas tapeçarias desbotadas, nos espelhos que já não refletiam com nitidez. E, naquela noite, guiado por uma inquietação que não sabia nomear, Elian se viu seguindo por um caminho que nunca ousara explorar, a escadaria estreita e escondida atrás da biblioteca. Ali, os quadros não falavam. O ar era frio, parado. Carregava o gosto seco das coisas não ditas. O corredor que se revelou era largo e coberto por um tapete de veludo púrpura, afundado pelo tempo. Nas paredes, murais retratavam cenas da fundação de Babylon, figuras em tons sépia que pareciam observá-lo com olhos que sabiam demais. Portas alinhadas se estendiam à frente, cada uma com uma pequena placa de prata, onde nomes eram gravados em letras curvas. Cedric, Lisandra, Dorian, Selene, Caelum, Ariane, Evangeline, Morgana. Elian parou diante de uma porta sem nome. O verniz estava gasto, lascado nas bordas. A maçaneta, fria ao toque, parecia não ter sido girada em muitos anos. Ali era onde sua mãe ficava, ou onde ela não estava mais. O nome dela fora apagado com um cuidado cruel, não com raiva, mas com um tipo de tristeza que preferia o esquecimento ao luto. Ele hesitou, encostou os dedos na madeira,
e desistiu. Respirou fundo e continuou andando. Mais adiante, encontrou uma porta entreaberta. Luz suave escapava por ela, dourando o chão. Ao empurrá-la, Elian entrou em uma sala diferente de todas as outras. As paredes eram vivas com tinta. Galhos e folhas serpenteavam pelas superfícies como se brotassem dali. E entre os galhos, rostos. Pequenos retratos pintados à mão, cada um com um nome delicadamente escrito embaixo. Uma árvore genealógica dos Thorne. Ali estavam todos. Homens com expressões austeras, mulheres com olhos que pareciam atravessar o tempo. Todos ligados. Todos parte de algo maior. No canto inferior, porém, havia um espaço inacabado. Um galho vazio. Pintado até a metade, esperando. Elian tocou devagar aquele ponto. Havia algo solitário naquele espaço em branco. Algo dele. Está procurando por si mesmo. Disse uma voz suave e inesperadamente calorosa. Elian se virou num sobressalto. Na porta, estava seu avô, Sullivan, envolto em um manto azul escuro, mãos cruzadas atrás das costas e um sorriso gentil nos lábios. Mas era o olhar que chamava a atenção, um olhar sábio, atento, um pouco triste, mas cheio de carinho. Pensei que você fosse encontrar essa sala mais cedo. Sullivan entrou com passos calmos, o olhar passeando pela pintura como quem visita velhos amigos. Eu não sabia que ela existia, murmurou Elian. Quase ninguém sabe, respondeu o avô. Foi sua avó quem pintou. Passou 2 invernos inteiros aqui dentro, só com chá de lavanda, tinta mágica e teimosia. Ela dizia que as raízes merecem ser lembradas tanto quanto os galhos que tocam o céu. Elian sorriu de canto. Aquela imagem parecia familiar. Eles parecem tão distantes. Como se fossem feitos de outro tempo. Ou outro mundo. Alguns eram. Disse Sullivan com um brilho maroto nos olhos. Um deles, por exemplo, jurava que podia conversar com dragões. Outro se casou com uma Banshee. Sabe como é? Família tradicional. Elian riu, um som pequeno, mas sincero. E todos Thorne? Perguntou, olhando os rostos. Todos. E todos pagaram o preço de carregar esse nome. Mas também viveram. E sonharam. E amaram. A maioria fez mais besteiras do que você imagina. Sullivan piscou. Isso me dá alguma esperança para você, inclusive. Elian virou o rosto, escondendo um sorriso. Convidei o Jonas para passar o Natal com a gente. Disse, como quem joga uma pedra num lago calmo. Sullivan arqueou uma sobrancelha, teatral. Jonas, o lobisomem dramático que declama tragédias no almoço. Esse mesmo. O velho riu, de verdade dessa vez. Uma risada leve, cheia de alma. Excelente. Essa casa andava quieta demais. Vai ser bom ter alguém gritando poemas ao luar de novo. Elian o encarou, com olhos que queriam perguntar mais do que conseguiam. Você acha que algum dia eu vou estar aqui? Apontou para o espaço em branco. Sullivan se aproximou. Com cuidado, pousou a mão sobre o ombro do neto. Era um gesto simples, mas havia uma firmeza protetora ali, um calor difícil de esquecer. Elian, você já está. Essa árvore não é feita só de sangue. Ela é feita de escolhas. De coragem. De quem decide ficar. Pausou. E você decidiu. O silêncio voltou, mas agora era confortável. Quente. Quase acolhedor. Lá fora, a neve começava a cair. E ali, entre rostos pintados e histórias sussurradas, Elian entendeu, mesmo sem ter todas as respostas, que pertencer era menos sobre o passado e mais sobre quem segurava sua mão no presente. 11 de outubro de 1991. Quando virou o corredor que levava às salas dos alunos de 8º ao 10º ano, uma onda de energia mágica o atingiu de súbito, como um trovão silencioso que vibrou nos ossos. Era manhã, embora o céu de opala nublada acima da cúpula de vidro da academia não deixasse isso claro. A névoa rastejava como serpentes pálidas pelos vitrais encantados, escorrendo lentamente pelas paredes de pedra viva, murmurando segredos que só os antigos compreendiam. O frio era quase inteligente. Elian subia os degraus do bloco leste, com o casaco encantado apertado até o queixo. Não adiantava. O frio encontrava as brechas, infiltra-se por debaixo da roupa, pelos fios de cabelo úmido, se alojando nos ossos. Era um frio que lembrava perdas. Silêncios. Promessas que não se cumpriram. A cada passo, seus sapatos produziam um eco oco nos azulejos encantados, mas o som parecia devolvido com um atraso sutil, como se a própria escola escutasse e respondesse. Era para ser só mais uma aula. Idiomas antigos e arcanos e...
Era um dia em que ele teria aula sem nenhum dos seus amigos. Uma das matérias mais solitárias, para Elian, mais frustrantes. As runas pareciam zombar dele a cada tentativa de tradução. Mas ao dobrar o corredor dos alunos de 8º ao 10º ano, algo quebrou no ar. Uma descarga. Uma pulsação de magia densa, elétrica, tão abrupta que Elian quase perdeu o equilíbrio. Por um segundo, o tempo parou. O mundo suspirou, e tudo ficou em silêncio. Uma das portas do setor de combate avançado estava entreaberta. Uma luz azulada escapava por ela como fumaça viva, vibrando com um som que não era som, como o sangue zumbindo nos ouvidos. Elian se aproximou, quase em transe. A arena mágica flutuava no centro de um anfiteatro profundo, seus assentos em espiral ocupados por professores, veteranos e aprendizes calados, atentos como espectadores de um sacrifício. No centro, entre vapores verde escuros e chão de cristal rúnico, 2 deuses travavam uma guerra. Loki. Seu corpo era feito de sombras densas, a pele escura como óleo derramado. Um olho azul-branco, congelado. O outro, escorrendo um líquido negro que evaporava em fumaça. Suas roupas ondulavam como se tivessem vontade própria. À sua volta, fantasmas e esqueletos de bestas amaldiçoadas tremiam em expectativa, rosnando em línguas mortas. Artemis. Firme. Silenciosa. Os olhos dourados como lâminas de sol. Havia algo nela que quebrava o ar, uma presença que trincava a realidade ao redor. A lança de gelo em sua mão sibilava como se sentisse dor. E o ar ao redor dela formava cristais nas bordas da arena. Loki fez o primeiro movimento. Chamas negras se abriram no chão. Dezenas de mãos espectrais surgiram, torcendo-se com dedos longos, ossudos e garras flamejantes. Uma delas agarrou Artemis pelo tornozelo com força sobrenatural e a puxou violentamente contra o chão. Ela não gritou. Girou no ar como uma flecha viva, esmagou a mão espectral com a base da lança, estilhaço, fumaça, grito, e se lançou para a frente. Avançou por entre as criaturas invocadas como se o ar obedecesse apenas a ela. A lança cortava ossos etéreos e vísceras mágicas com precisão cirúrgica. Os monstros gritavam, um som gutural, como metal rangendo contra a carne. Loki abriu os braços. Um círculo rúnico se formou sob seus pés, vermelho, púrpura, verde sombra. O chão explodiu em esqueletos fundidos com armaduras e magia. Eles atacaram em uníssono. Garras, espadas, presas, tudo ao mesmo tempo. Artemis foi atingida. Uma lâmina espectral atravessou sua lateral. O sangue saiu em jatos finos, dançando no ar antes de tocar o chão de cristal, e o chão bebeu. Ela caiu de joelhos. Mas então algo mudou. Seus olhos perderam a pupila. Tornaram-se prateados, profundos como luas de inverno. Um som grave vibrou na arena, um rugido mudo, e o gelo se ergueu ao redor dela, moldando-se em uma armadura translúcida, cheia de rachaduras cintilantes. Quando ela avançou, parecia mais um cataclisma do que uma pessoa. Loki ergueu escudos negros. 3 camadas. Runas de proteção ancestral. Ela quebrou todos em segundos. O soco atingiu o braço esquerdo dele com um estalo grotesco. Os ossos se torceram em ângulos errados. O segundo golpe foi uma joelhada no estômago, quebrou costelas. A lança veio logo depois, rasgando o ombro como se fosse feita de luz sólida. Loki gritou. Mas não era a voz humana. Era o som de algo antigo e podre se partindo. Artemis ergueu os braços. E explodiu. Milhares de fragmentos de gelo cortante voaram em todas as direções, um vendaval assassino. Os fragmentos atravessaram tudo, armaduras, sombras, ossos, barreiras. A plateia gritou, protegida apenas por um escudo mágico que tremeu com o impacto. Loki foi arremessado para o alto, se contorcendo no ar como uma marionete solta. Caiu com violência suficiente para trincar a base da arena. Tossiu sangue. E ficou imóvel. O silêncio caiu como um feitiço de contenção. 2 elfos curandeiros se teleportaram até ele. Professores correram. Alunos recuaram, alguns com olhos arregalados demais para fingirem que não estavam com medo. Artemis não olhou para trás. Apenas virou e caminhou, os cristais de gelo se desfazendo a cada passo. Ao cruzar o arco de saída, seus olhos, ainda prateados, encontraram os de Elian por um breve instante. Ele esqueceu de respirar. E então ela passou por ele. Como uma avalanche silenciosa. Atrás dele, uma voz conhecida. Levemente sarcástica. Quente como café fresco. Ora, ora, se não é o Sr. Pose de Mistério com sua sobrancelha heroica. Elian se virou. Isabela.
apoiada com descaso na parede de pedra, um copo fumegante nas mãos, como se tivesse todo o tempo do mundo. O veludo negro da jaqueta emoldurava o azul vivo dos olhos com uma aura quase hipnótica. Bella, desde quando você me dá apelidos? Desde que você começou a andar por aí com esse olhar de acabei de ver algo que vai me assombrar para sempre. Ela sorriu, aquele sorriso cheio de ironia e calor. Combina com você, sabe? Intenso. Um pouco trágico. Eu não sou trágico. Não. Uma pena. Eu estava começando a gostar da vibe herói silencioso com trauma oculto. Ele ancorou. Virou o rosto, mas não rápido o suficiente. Eles começaram a andar. A névoa parecia ceder sob a presença dela. Como se o mundo quisesse escutar o que Isabela dizia. Viu a luta? Ela perguntou, a voz baixa como um segredo. Vi. Artemis, ela quase matou ele. Ela faz isso. Isabela respondeu, os olhos fixos à frente. Luta como se o mundo inteiro estivesse na frente dela. E como se fosse obrigação dela destruí-lo. Elian a olhou. Algo novo nela cintilava. E mesmo assim, você se preocupa. Ela parou. O silêncio durou mais do que o normal. Ela é minha irmã, Elian. Mesmo quando parece mais uma tempestade do que uma pessoa. Ele hesitou. E você? Qual é o seu fardo? Isabela respirou fundo. Olhou para ele. Depois disse, quase num sussurro. O silêncio. Esperam que eu seja a sombra. Às vezes, isso me dá liberdade. Às vezes, só dá solidão. Elian queria dizer algo. Qualquer coisa. Mas nada parecia certo. Ela o notou. Você não vai me convidar para o Natal? Ou vai continuar fingindo que esse seu charme misterioso não inclui tradições festivas? Jonas disse que ia passar com o diretor. Ele gaguejou. Então. Ela riu. Respira, Elian. Não é uma proposta de casamento, ainda não. Quer vir? Ela hesitou, depois sorriu de um jeito quase triste. Eu adoraria. Mas vou com minhas irmãs para o mundo oculto. Salem está esperando. Às vezes, ser uma Black cansa. Eu só queria chocolate quente e silêncio. Sem duendes aos berros. Às vezes eu esqueço que vocês são da realeza. Dessa vez, ele não desviou os olhos. O sorriso dela suavizou. Íntimo. Quase verdadeiro demais. Ao se virar para ir, Isabela disse por cima do ombro. Até mais, senhor pose de mistério. Pausa. Tenta não desmaiar na próxima aula. Elian ficou ali. Imóvel. E por um momento, desejou que nada voltasse ao normal. Obrigada por me acompanhar até aqui. Sua presença torna essa jornada ainda mais mágica. Se esta história tocou você de alguma forma, não esqueça, curta, compartilhe com quem ama narrativas intensas e emocionantes e inscreva-se no canal para não perder nenhum capítulo. Ative o sininho, o mundo oculto nem sempre avisa quando está prestes a se revelar. Eu sou Bianca Ferreira e estarei te esperando no próximo capítulo de Herança de Sombras aqui no canal Locra. Até lá, cuide-se bem. E lembre-se, algumas sombras não querem apenas assustar, elas querem ser vistas. Cada encontro tem um propósito. E o nosso ainda está só começando. Nos vemos em breve.